Os 5 episódios mais marcantes de Yu Yu Hakusho. Sucesso absoluto no Brasil e em diversos países nos anos 90, Yu Yu Hakusho ainda é considerado por muitos um dos melhores e mais divertidos animes de todos os tempos. Protagonizado pelo encrenqueiro e determinado detetive sobrenatural Yusuke Urameshi, a animação gira em torno da relação entre o mundo dos homens, o mundo espiritual e o Makai, que é o mundo das trevas, que teve em Urameshi e seus amigos o fio condutor para a resolução de todos os problemas. O anime Yu Yu Hakusho teve ao todo 112 episódios, conseguindo aliar uma história bem completa e densa, com bastantes combates memoráveis, personagens cativantes e muito mais. No Brasil, por exemplo, a dublagem foi feita em 1995 e é considerada uma das melhores em toda a história do entretenimento nacional, pois consegue reunir a emoção necessária no anime com gírias e adaptações muito interessantes para a nossa língua. Então, sem mais delongas, vamos ao primeiro episódio mais marcante, que, por incrível que pareça, é o primeiro episódio, a morte. Qual o anime em que o protagonista já morre no primeiro episódio? Pois é, praticamente boa parte da trama e de tudo que vai acontecer no anime depende desse episódio, pois esse episódio é a chave para todo o anime. O protagonista Yusuke Urameshi acaba sendo morto atropelado na tentativa de salvar uma criança no meio da rua. Logo de cara ele é resgatado por Botan, agente do mundo dos mortos, que trabalha para o Sr. Koema, um dos chefes do mundo espiritual, e que determina para onde as almas vão. Yusuke Urameshi, 14 anos. Parece ser o herói da história, mas... de repente, infelizmente... Pois é, no primeiro episódio do anime já acontece essa tragédia com o personagem principal. Nesse episódio conhecemos um pouco da personalidade de Yusuke Urameshi e alguns personagens que são importantíssimos para a trama. Além de Koema e Botan, temos o Kazuma Kuwabara, melhor amigo de Yusuke, e Keiko, sua namorada e melhor amiga. Vimos também como era o relacionamento de Yusuke com sua mãe, Atsuko Urameshi, e todas as pessoas na escola. Foi mal, cara. Vocês estão a fim de brincar, não é? O que estão fazendo aí? Ainda bem, professor. Esse episódio, que é o primeiro episódio do anime, já conquista o espectador de cara, que já mostra que Yusuke é um protagonista bem diferente dos padrões habituais do shonen. O segundo episódio mais marcante de Yu Yu Hakusho é o episódio de número 52, a partida de Genkai. A morte da mestra Genkai em meio ao torneio das trevas foi um dos acontecimentos mais dramáticos em todo o anime. Não devia ter esperado todo esse tempo até que você encontrasse o seu sucessor. Eu devia ter matado você quando estava no auge. Era muito forte e belo. Após passar toda a doutrina Leikou Hadouken para Yusuke, a mesma ficou com poderes muito mais limitados e teve que enfrentar Toguro, principal vilão da primeira saga do anime, e seu ex-parceiro de luta. Agora você pode agradecer. Você vai morrer nas mãos de alguém que conheceu no passado. Quero força! Quero força muito diferente do Toguro! O combate foi rápido, mas cercado de memórias, discussões, julgamento de caráter e toda uma cadeia de informações que ajudou os espectadores a entenderem muito mais o passado de Toguro e como ele conseguiu poderes assombrosos e juventude ilimitada. O ressentimento de Genkai com seu amigo era notório e ela perdeu a vida com uma comunhão de sentimentos sendo despejados.
Além disso, o capítulo também ficou marcado pelo carinho que Yusuke tinha pela sua mestra, apesar de todas as discussões e conflitos que Yusuke tinha com ela, por ela mandar Yusuke sempre treinar, se dedicar ao treinamento. Yusuke sempre ficava bravo e discutia bastante com a mestra Genkai, mas ao vê-la em seu leito de morte, o discípulo jurou vingança às vésperas do enfrentamento do time Urameshi contra o time Toguro no torneio. Você demorou. E o outro episódio marcante de Yu Yu Hakusho foi o episódio 60, chamado de O Ódio Explode, o ataque de Kuwabara. Durante o enfrentamento entre os times Toguro e o time Urameshi, um capítulo em especial ficou muito marcado pelo alto nível de emoção e superação de um dos personagens, o Kazuma Kuwabara. Era o único, até o momento, membro do time Urameshi que não tinha conhecimento da morte da mestra Genkai, e Yusuke não tinha contado para ele até então, pois Yusuke estava receoso e com medo de contar a Kuwabara, com medo que Kuwabara fugisse da luta e não fosse pelo fato de ele ser humano, e tem medo também da morte. Muito bem, garoto. Continue desse jeito. Kuwabara! O lutador Kuwabara apanha violentamente de Toguro. Sou obrigado a fazer isso porque tenho que me prevenir do seu ataque surpresa. Que droga! Em meio à luta de Kuwabara com o mais novo dos irmãos Toguro, a notícia da morte da mestra Genkai foi dada pelo próprio Toguro, em uma tentativa de desestabilizar seu adversário naquele momento. O que acabou chamando a atenção é a desaprovação de seu irmão mais velho. O Toguro não gostou nada disso. Aliás, vale a pena citar que Toguro, o mais velho, é um vilão que possui certa dignidade, não chega a ser maléfico. Ele luta pelos seus objetivos pessoais, mas seu estilo peculiar e sede de lutas e combates é algo que tem que ser destacado. E aí, garotinha, não vai começar a contar? Após Kuwabara receber a notícia de que sua mestra havia sido assassinada, ele se encheu de fúria e fez e disparou um ataque excepcional em Toguro, que ficou sem ação, acabou morto com um novo formato de espada experimental, dada a Kuwabara pelo lutador Suzuki do time Urautogi. E o outro episódio marcante é o episódio de número 64, a última batalha. Pode parecer meio clichê colocar uma batalha desse porte em uma lista de episódios mais marcante, porém, no caso da luta entre Yusuke Urameshi e Toguro, não tem como não colocar. A vitória do Urameshi não sagrou apenas o seu time como campeão do Torneio das Trevas, mas também foi uma vingança, gosto mais de um poupeiro ferido pela morte de sua mestra, que selou uma trajetória muito conturbada. Eu não vou esquecer tudo que está ao meu redor. Não pode esquecer? Se eu cheguei até aqui, foi porque eu tenho amigos. Seu imbecil, você é muito fraco. Toguro, já com seu máximo de poder, estava prestes a eliminar mais um dos amigos de Yusuke, logo depois de ter ferido gravemente o Kuwabara, a ponto de todos acharem que este havia sido assassinado, o que não aconteceu. Isso fez com que Yusuke liberasse todo o seu poder que a mestra Genkai havia lhe passado, no caso, o Leiko Hadouken, e deixou a luta em pé de igualdade, pois Yusuke não estava sabendo dominar o seu poder total, precisava de um gatilho para poder programar o seu poder Leiko Hadouken e utilizar contra o poderoso Toguro.
E o episódio 103 também não pode ser esquecido, as últimas palavras do pai de Yusuke. Por mais que as lutas que se seguiram na saga de Sensui Capítulo Negro, principalmente a de Yusuke contra Sensui no Makai e no Torneio das Trevas de Yusuke Toguro, foi mesmo esse episódio que marcou bastante em Yu Yu Hakusho. Nesse momento já sabíamos que Raizen, ou Leizen, o Rei das Trevas, era o pai de Yusuke e que ele vivia em uma grande greve de fome há mais de 700 anos, porém não sabíamos o motivo, e nesse episódio é revelado o motivo de o pai de Era Distante de Yusuke Urameshi, o monstro Raizen, havia se apaixonado por uma mulher no mundo dos homens e depois de ter contato com ela, prometeu nunca mais se alimentar de nenhum ser humano. Só que, a partir deste momento, saiba que você vai perder todo o seu orgulho e seu instinto de canibalismo. E o que aconteceu? Eu a cortejei. E dessa união surgiu muito tempo depois Yusuke Urameshi. Raizen se alimentava dos seres humanos e era considerado um canibal, muito embora ele próprio seja um monstro e não uma pessoa. Após chegar ao limite da fome, o Rei das Trevas ataca o próprio filho nesse episódio, tentando devorá-lo, mas logo recobra a consciência e em seguida conta os motivos pelos quais iniciou essa greve de fome. Então, você está querendo dizer que eu nasci dessa união? Eu tenho muito orgulho dela. É uma grande mulher. E o bônus, o episódio mais marcante, sem sombra de dúvida, foi o episódio 89, quando Yusuke está enfrentando Sensui Shinobu na Caverna Irima. A carga emocional que é desenvolvida nesse episódio é espetacular. Kuwabara, Kurama, Riei e Mitarai estão presos nas garras do Sombra Gigante, enquanto Yusuke é espancado por Sensui, que está prestes a matá-lo. Kuwabara lembra do passado e da luta contra Toguro, ou seja, Kuwabara se sacrificou para Yusuke despertar seu poder total, porém nesta luta foi ao contrário, Yusuke que se sacrifica para Kuwabara despertar seu poder total, despertar a espada dimensional e se livrar das garras do Sombra Gigante do Etsuki. Yusuke acaba morrendo pela segunda vez no anime nesse episódio e depois ressuscitando como descendente do clã maligno. Urameshi, Yusuke. Agora ele está morto. Mestre Genkai! Genkai. A energia de Yusuke desaparece. Então pessoal, chegamos mais ao final de um vídeo com os 5 melhores episódios de Yu Yu Hakusho, mais um bônus que é o episódio 89. Então você que ficou até aqui com a gente, agradeço por ter ficado até o final. Se gostou do vídeo, deixa o like para o YouTube recomendar a gente para mais pessoas. Aproveita e verifica a sua inscrição. Se não for inscrito ainda aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aproveita, ativa aí a inscrição, também o sino de notificações, ok?